Bom, vamos lá. Bom, aqui nesse problema aqui, vocês tinham então que calcular a área usando a regra dos trapézios, né? Integrar a função, e vocês não tinham uma lei de formação, você não tinha uma regra, né? Você não tinha a f de x é igual a x ao quadrado mais 2. Não, você não tinha isso. Então, como fazer a integral quando não tem uma expressão, quando não tem uma regra? Simples, vocês têm a função, tá aqui tabelado, né? Então, a distância e a profundidade. O que é interessante observar? Que a distância, que o x, ele é igualmente espaçado, né? Vocês reparam aqui que eles estão igualmente espaçados. Se eles estão igualmente espaçados, né? Então o meu h aqui vale 2. Né? Ok, um h vale 2. A regra do trapézio, o que acontece? Eu pego o primeiro, mais 2 vezes a soma que vem do 1 até o penúltimo, né? No caso do x1 até o x penúltimo. Nesse caso aqui, como está definido já, né? São 10, então vai do 1 até o 9. Mais o último, a última posição, faz a conta, né? Então nós temos, apareceu a conta aqui, nós temos a resolução, né? Deixa eu ver quanto é que dá isso. Eu fiz aqui a conta, eu não fiz a conta, né? Vou só pegar aqui. Quanto é que deu isso aqui? Então deu 0, 1.18, 2, 4, 4, 6, 4, 3.6, 3.4, 3.4, 2.8, 0. Né? Então, isso aqui ficou 2 que divide 2 vezes o primeiro, mais 2 vezes a soma, mais o outro. Isso deu 70, né? Isso aí. Então, a área que nós estamos buscando aqui, ela é média de 70. Então, problema simples, a gente não precisa ter o f de x, né, definido. Se não tem o f de x definido, uma expressão, você então tem a tabela. Tá? E você vai ver lá no trabalho 5, no questionário, inclusive, que vocês têm para resolver, né, para a semana que vem, e tem situações parecidas com essa. Tá? E no trabalho vocês têm em situações onde também não tem essa distância equidistância. Vocês têm que calcular cada um dos trapézios. Bom, método de Simpson. O método de Simpson é um método mais preciso. Nós estudamos na disciplina geralmente 2 métodos para cada problema, né? Um método mais simples e um método mais preciso. Para resolver integrais, existem outros métodos mais precisos ainda, como a quadratura gaussiana, que é uma metodologia, né, mais precisa ainda, que resolve problemas de integração. Mas o método de Simpson é um método poderoso e resolve bem as integrais também. Ele é só um pouquinho mais sofisticado que o trapézio. Tá. A diferença do Simpson para o trapézio, né, é a forma de interpolar. Mas que a ideia básica do método trapézio é criar trapézios, né? Quando nós criamos trapézio, nós estamos fazendo interpolações
lineares entre cada ponto. Né? Então, nós estamos criando interpolações em cada um dos pontos e fazendo integrais simples. Né? O método de Simpson, ele se baseia em uma interpolação quadrática. E quando eu for fazer uma interpolação quadrática, eu vou estar mais próximo da função. E aí, então, eu vou poder, vou ter resultados melhores. Então, por exemplo, aqui, né? Para fazer essa integral, né, eu vou pegar aqui a função é na menos x2 sobre 2. Tá? E aqui fazendo por trapézio. Então, o que acontece? Fazer por trapézio é como se eu estivesse interpolando uma reta, né? Estou fazendo interpolações de reta, e calculando a área, ou seja, calculando a integral abaixo da reta. Ok. É o que vocês têm que fazer num trabalho, aí, inclusive no trabalho 4, quem tem que fazer isso tem que fazer a interpolação aqui, obter essa reta e fazer a integral, vai dar a área aqui abaixo. Tá. A ideia do Simpson é fazer, né, uma interpolação quadrática. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parábola. Esse vermelho aqui, eu interpolei uma parábola. E esse azul aqui, eu interpolei outra parábola. Então, esse vermelho aqui é essa parábola interpolada. E esse azul aqui é esta parábola interpolada. Tá? Bom, dessa maneira, o que o Simpson faz? Ele integra. Então, se eu pegar essa parábola interpolada nesse intervalo aqui, a parábola vermelha, né, que está a interpolação. Né? Já que interpolação, acho que a interpolação de Newton. Vim aqui, usei a interpolação de Newton e obtive essa expressão. Se eu pego essa interpolação e calculo, né, a integral, né, tal e qual, venho aqui, integro direitinho, eu vou obter a área abaixo da curva, 0,85. Se eu venho aqui e calculo a interpolação, o lado azul, né, calculando o polinômio interpolado, eu vou ter esse valor aqui, 0,85, certo? Então, uma forma, né, de fazer isso, e quem está fazendo o trabalho de interpolação, né, basicamente as questões que eles têm para fazer é semelhante a isso aqui. Né? O Simpson, ele fez o seguinte, ele partiu dessa ideia, né, de interpolar, né, por parábolas, né, por função de segundo grau, e aí, então, ele criou essa metodologia. Só que, claro, né, eu vou apresentar daqui um pouco a formulação, eu estou aqui apresentando a ideia básica, que é essa, né, tem toda uma dedução do método de Simpson, ele usa essa ideia aqui, e ele vai chegar, então, numa fórmula parecida com a fórmula do método do trapézio. Vamos lá. Então, dessa maneira aqui que eu estou mostrando para vocês, né, nós temos esse valor aqui para a integral, usando a interpolação. Aqui o valor exato da integral. Né? Então, a gente vê que nós temos uma boa aproximação. Vamos lá. Usando dessa maneira, né, o método de Simpson, se deduz ele a partir dessa ideia de uma interpolação quadrática, a um intervalo igualmente espaçado, né? Então, nós temos um intervalo igualmente espaçado. Tá? Nós chegamos, então, a essa fórmula recursiva. Essa nossa fórmula aqui, ela é bem parecida com o trapézio. Só que nós temos que ver o seguinte. Né? Aqui nós vamos ter que separar. Nós temos
os dois somatórios. Esses somatórios aqui nós temos que ver a seguinte situação. Nós vamos sempre ter a primeira linha e a última linha. A primeira linha e a última linha. Primeira linha e a última linha. Aqui nós vamos ter o quê? As linhas ímpares. Né? 2 e menos 1. Isso aqui é uma posição ímpar. E essa aqui é uma posição par. Essa aqui é uma posição ímpar e essa aqui é uma posição par. Essa é a diferença, né, que nós temos em relação ao método de Simpson. Então, vamos aplicar o método de Simpson para resolver essa integral aqui. Né? Essa integral aqui. Bom, menos 1 de x ao quadrado sobre 2 dx, considerando primeiro um h de 0,5, que é a situação que nós tínhamos aqui, né? Tem um h de 0,5. Depois nós vamos, então, extrapolar para outros h's, vamos ver o que acontece. Então, tá. Aqui eu tinha feito o exercício anterior. Então tá. Então vamos lá. Pelo método de Simpson, nós vamos trabalhar pelo método de Simpson. O que nós temos? Nós vamos fazer a integral de menos 1 até 1 de e na menos x ao quadrado sobre 2 dx. Inicialmente, nós vamos considerar, né, um n igual a 5. Isso implica que o h vai ser quanto? Vai ser 1 menos 1, dividido isso por 5. Ah, não é 5. É um h igual a 0,5, né? Agora que eu lembrei. H igual a 0,5. Se o h é igual a 0,5, quanto vai ser o meu n, né? Então, temos que lembrar que vou ter 0,5 igual, né, a 1 menos 1 dividido por n, ou seja, o total de subintervalos. Quantos subintervalos nós vamos ter? Nós vamos ter a seguinte situação. Eu vou ter o total de subintervalos vai ser igual a 2 dividido, né? Ou seja, 2 dividido por 0,5. Quanto é que é 2 que divide 0,5? Isso é 4. Então, vou ter 4 subintervalos. Então tá. Vou ter K. Vou ter o X e eu vou ter o F de X. Então, a 0, X menos 1. Né? E o F de X vai ficar XP de menos X ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, aqui igual a 1 mais o próximo, igual a este mais 0,5 e arrasto. Puxamos o resto. E até passamos aqui, né? Passamos um pouquinho. Então, aqui, pequenininho, só para começar. Se nós formos aplicar a regra de Simpson, então, se eu for usar a regra de Simpson, o que a regra de Simpson fala? Então, a regra de Simpson, ela é o h dividido por 3. Bom, eu vou precisar do primeiro f de x, né? Eu vou ter, né, mais 4 vezes a soma
né? A soma de quem? Do K começando em 1, né? Até o até o n-1, até o penúltimo, né? Dos f de x, posições ímpares. Vou botar aqui, ímpares. Né? Mais 2 vezes a soma de quem? Do K igual a 2, ou seja, agora eu já peguei o primeiro, é o 0, né? Aí depois do 0 vem o 1, e depois do 1 vem o 2, até o penúltimo, então eu vou contar até o penúltimo, do f de x, dos f de x par das posições pares, né? Né? Mais quem? O f de x final. Beleza. Vamos ver o seguinte. Eu vou primeiro pegar a soma das posições pares. Então, quais são as minhas posições pares? Bom, o 0 é posição par, mas o 0 tem um lugarzinho só para ele, então não entra. O 1 é uma posição ímpar. Então, quem é o próximo? É o 2. E o próximo é o 4. Não, não pode porque eu vou contar até o penúltimo, né? Até n-1. Então, só tenho 1 para a posição par. Vamos para a soma ímpar. A soma ímpar vai ser quem? Bom, eu tenho a posição 1, começando em 1. A posição 2 é par, mais a posição 3. Vai até o penúltimo, né? Vai até n-1. Lembrando que n-1 pontua a penúltima posição. Fechou. Soma par, soma ímpar. Então, se eu for fazer a integral por Simpson, vai ficar o h, tanto 0,5, dividido por 3, vezes quem? Vezes o primeiro, o f de x0, mais 4 vezes a soma ímpar, mais 2 vezes a soma par, mais o último elemento da tabela. Certo? Aí. Aqui o resultado. Lembrando que a soma par e a soma ímpar não levam o último elemento da tabela, a última linha da tabela. A última linha da tabela não entra. Por isso que aqui em cima é n-1. Esse n-1 ele não é figurativo. Ele está dizendo para você que ele não vai contar a última linha da tabela. Tá? Vamos aumentar essa situação. Se nós fôssemos fazer, por exemplo, agora, vamos resolver esse problema, só que agora com n, vou dar um n. Vamos supor que o meu n agora é 20. Se o meu n é 20, quem vai ser meu h? O meu h vai ser quanto? Vai ser o último menos o primeiro, dividido isso por n, 0,1. Tá. Feito isso, vamos fazer essa tabela. Tá? X e f de x. Muito bom. Então, eu vou ficar com no x0, no x menos 1. Aqui eu tenho exp, tem de menos, né? Abre parênteses, x ao quadrado dividido por 2. Resolvido o problema. Aqui eu vou ter igual ao x0 mais 1. O x0 mais 1 não, aqui. Sim, é esse elemento aqui mais 1. Esse elemento aqui
mais o H. E aqui a sequência. Então, aqui não tem muito mistério. Arrastar é 20. O problema aqui depois é catar milho, né? Que eu... O problema aqui depois vai ser catar par e ímpar. Mas, vamos lá. Então, a primeira coisa, aplicando o método de Simpson. A primeira coisa, vamos botar soma par. O que vai ser a minha soma par? Vou pegar a soma das posições pares. Quem são as posições pares? Bom, começou no 0, não entra, porque o 0 está aqui. Depois, aqui está o K igual a 1. Então, K igual a 1 não entra. Começa em K igual a 2. Então, eu vou começar a contar a posição par em K igual a 2, mais. Depois, só as posições pares. K igual a 4, K igual a 6, K igual a 4, mais K igual a 6, mais K igual a 8, mais K igual a 10, mais K igual a 12, K igual a 14, K 16, K 18. Entra o K20? É par. Não, não pode entrar o K20. Por quê? Porque ele vai até na última posição. Ele não está aqui colocando N, ele está colocando N-1. Então, ele está dizendo que nessa soma não entra a última posição. Então, ele para no K18. Agora, então, vamos para a soma ímpar. Bom, como é que vai ficar a soma ímpar? Bom, x0 é par e ele tem um x para ele. Então, ele vai começar no 1, mais no 3, mais no 5, mais no 7, mais no 9, mais no 11, mais no 13, mais no 15, mais no 17, mais no 19, porque o 19 é o penúltimo, o n-1, né? Fechou. Então, agora, fazendo a integral por Simpson, nós vamos ter o seguinte. O H dividido por 3, vezes o primeiro, mais 4 vezes a soma ímpar, mais 2 vezes a soma par, mais o último, né? É o xn. Xn denota a última posição. O que nós tivemos de resultado? Nós temos aqui 7.7121, 7.11. Se a gente olhar lá no slide, o valor exato era 7.1.71124, né? Vou conferir agora no slide aqui. Opa. Se olhar no slide, esse é o 7.1.71124. Se eu for olhar no... Aqui deu 7.1125. Então, para, o método de Simpson ele é mais poderoso. Né? Se eu aumentei aqui, ficou mais poderoso. A única dificuldade é que você tem que ficar contando casinhas, né? No Excel. Tá? Eu não vou apresentar nenhuma metodologia no Silab, né? Mas dá para fazer também no Silab tranquilamente. Agora é exercitar, é botar, né? É fazer exercício. Os dois métodos já estão apresentados, né? Já dá para resolver uma série de problemas aí. E pelos dois métodos e, enfim, dá para resolver. A partir de hoje, vocês já podem resolver a primeira questão do trabalho A5, né, da atividade aplicada A5, vocês já podem resolver todas elas. Sem nenhum mistério, porque eu não vou mais, o assunto de integração está esgotado. Então, a questão aqui é calcular a área em laranja. Calcular a área da circunferência de raio 1, né, da semicircunferência de raio 1. Essa área, a gente sabe
que ela é, né? Na verdade, aqui a área é π. Se eu pegar só a parte de cima, a área vai ser π sobre 2, né? Como é que eu sei disso? Vamos lembrar a fórmula, calcular a área, né? πr ao quadrado. Qual é o R? Quanto vale o R aqui? O R vale 1. Então, ficou a área é igual a π vezes 1 ao quadrado. Isso aqui é π. Mas eu quero só a parte de cima. A parte de cima vai ser π sobre 2. Ah, dá para resolver isso usando uma integral? Com certeza. Lá no cálculo 2, nós não trabalhamos esse tipo de metodologia, esse tipo de técnica de integração para resolver isso. Tem uma técnica de integração para resolver essa integral que se chama substituição trigonométrica, né? Ela vai supor que o x, né, é um cosseno de θ, não seno. X é cosseno de um θ. E aí, faz toda a substituição e vai chegar lindamente, né, que essa área aqui é π sobre 2. Bom, não vou entrar nesse detalhe, porque nós vamos usar o método de Simpson para resolver essa integral. Então, se nós vamos resolver aquela integral, né, eu vou resolver da seguinte maneira. Vamos considerar 20 subintervalos. Ah, mas lá é 10. Mas eu quero fazer mais preciso. Vou botar mais precisão. Quem é o x, né, inferior, ou seja, o limite inferior? É menos 1. Quem é o x superior? É 1. Então, quem é o h é o superior. Opa! É o superior menos o inferior dividido por n. Então, 0, 1. Vou ficar com o k, vou ficar com o x, e aqui vai ficar com o f de x. Tá. A igual a 0. Aqui vai ser o x inferior, né? O x inf. X inf. E aqui, então, fica a raiz quadrada de 1 menos este valor aqui ao quadrado. Okay? Então, tá. Bom, igual é o de cima mais 1. Aqui é o de cima mais o h fixo, né? E aqui, então, é puxar para baixo. E aí, então, nós temos, vou fizer aqui, é o 20. O 20. Aqui. Então, calculamos a função até o 20, até a posição 20, e aí, então, nós vamos fazer as somas, né? Então, vamos lá. Soma par. A soma par vai constituir posição 0, não. Posição 1, não. Vai ser a posição 2. E a partir de então, a posição 2 até o fim. Né? Posição 10. Não tem como colocar uma linguagem de condição para isso daí, né? Eu acho que tem como. Aqui no Excel dá para fazer. Eu não sei mexer no Excel lá dentro, né? Mas dá para fazer aqui, criar aqueles marcos, né? Aquelas coisas dá. Mas no Silab é bem simples de fazer isso aqui. Tá. Aqui tá as somas. Nós vamos até a soma 18, até a posição 18. Porque, como eu disse para vocês aqui na regra anterior, ele vai até o n menos 1. Ele não vai até o n. Ele vai até o n menos 1. Então, ele não vai pegar o 20.
Né? Deixa eu pegar alguma coisa da planilha. Certo isso aqui? Ah, esqueceu de botar um aqui. Mas... beleza. Agora esse aqui tudo bom. Uma soma par e a soma ímpar. Tá. O que vai ser a soma ímpar? Mesma coisa. Vai do 1. Tá. Tem que cuidar para o mouse não deslizar. Para sincronizar a mão, aperta o mais. Tá? Ó. Muita sincronia. Deu? Deu. Aí. Então, aí clica em cima para ver se a gente pegou todo mundo certinho. Ó, pegou todo mundo certinho. Aqui embaixo a gente calcula a integral. Então, a integral de Simpson vai ser quem? É o h que divide 3, que multiplica o primeiro, mais 4 vezes a soma ímpar, mais 2 vezes a soma par, mais o último. É zero, né? Tá bem pequenininho ali, mas vamos fazer direitinho. Então deu 1,56. Ah, professor, mas você disse que era π sobre 2. Então vamos calcular quanto é que é π sobre 2. Será que chegou perto? Π dividido por 2 é isso aqui. Ah, mas não. Aqui nós temos uma pequena, vamos dizer assim, uma imprecisão, né? Mas é bem pequeno. Tá? Então, aqui seria o valor exato. Tá? E aqui a integral de Simpson. Como é que eu posso melhorar esse valor da integral de Simpson? Como é que eu posso melhorar o valor da integral de Simpson? Muito simples. Eu fiz quanto? Eu fiz 20. Toca 40. Né? Toca 40. Aí tem que duplicar, tem que mexer ali, certo? Então, é um pouquinho mais de trabalho, mas vai ficar mais preciso, certo? Bom, então tá. Aqui eu fiz para 10. Né? Deixa eu ver quanto é que deu para 10 aqui. Tá todos os meandros. Né? Ó, 57. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não. O nosso aqui tá bem mais preciso. O outro deu 1,55, né? Aqui deu 1,56. A diferença tá pelo fato de ser método numérico. Tá? Então deu bem bom. Esse problema aqui, ele é um problema que, quando a gente olha para ele, pensa assim, meu Deus, que coisa horrível, né? E ele é um problema bem simples e que você tem que resolver uma integral e depois que resolver a integral, tirar a raiz quadrada dessa integral. Do resultado, do número, porque a integral me dá um número. E o que ele está dizendo aqui para nós? Que um período para igual a 2, né? Ou seja, esse meu t igual a 2, então eu vou botar 2 aqui, eu vou botar 2 aqui e 2 aqui, então vai ficar de 0 até 1 e de 1 até 2. Tá? Eu vou montar essa integral. É um problema de montagem de integral. Então, de 0 até 1, né? Lembrando que se o t é 2, então aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então vai ficar de 0 até 1, de 0 até 1, é essa lei de formação, essa regra. Né? Então, de 0 até 1 é essa regra. De 1 até 2 é essa regra. Bom, a regra é 0. Aqui, segundo a regra de formação, era i ao quadrado. Quem é o i? O i é isso aqui. É isso aqui elevado ao quadrado. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito a raiz quadrada dessa integral.
Tá? Muito simples. É resolver